TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1. Vai, ação. Não pode ir direto? Eu falo muito, foi mal. Eu vou emendando. E com aquela vontade de... Eu vou parar aqui, peraí, deixa eu mudar. Mas pra começar, você é aquela pessoa que deixa todo mundo com água na boca nas fotos, né? Celular de alguém tocou aí. Eu esqueci a pergunta. E agora voltando... E pra... Vixi. Ah, meio que ofendeu. Acho que a cobrança, ela vem... Deixa eu pensar um pouquinho aqui, peraí. Bela Quintas, a internacional. Você viu aí um pouco dos bastidores alucinados do Trampos que vai ao ar na próxima segunda. Eu trouxe 4 fotógrafos massa. E só te digo uma coisa, tá imperdível. É segunda, às 11 da manhã, no 2.1. Fica ligado. Oi gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito tá na área e hoje a gente vai bater um papo massa sobre aposentadoria. Um assunto que gera bastante dúvida, mas que interessa bastante, né? Mas você aí, tá atento às regras para conseguir se aposentar? E eu vim aqui para o centro da cidade e reuni uma galera que vai participar do famoso jogo do verdadeiro ou falso. E o tema, claro, é sobre aposentadoria. Será que essa galera aqui tá por dentro do assunto, hein? Bora lá? Primeira pergunta, só consegue se aposentar quem trabalha de carteira assinada, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque pessoas que trabalham na zona rural se aposentam, tem pessoas que se aposentam por idade. Então, por esse motivo, eu acho que é falso. Embora não esteja bem informada sobre o assunto, mas eu creio que pode se aposentar sim. Segunda pergunta desse jogo. Quanto maior for a contribuição, maior será a aposentadoria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Eu acho que quanto mais realmente você tem ali para contribuir com o INSS, né, se eu não me engano, maior vai ser o valor que você vai receber, porque você contribuiu mais. Logo, você tem mais direitos para receber após se aposentar. Verdadeiro ou falso? Não é porque você vai se aposentar por idade que vai receber apenas um salário mínimo. E aí? Verdadeiro. Porque devemos considerar também a questão do benefício assistencial, que pode ultrapassar o valor do salário mínimo na sua aposentadoria. E bora para a última pergunta desse game, viu? Não sei aqui como é que tá a situação, se o pessoal tá acertando muito ou não. Eu acredito que eles mandaram bem, viu? Mas a gente vai conferir já já como é que tá isso daí. Quarta e última pergunta. Só se consegue pedir a aposentadoria indo direto em uma agência do INSS. E aí? Bem, eu acredito que seja falsa. Por quê? Que, devido à atualidade e às tecnologias, eu acredito que tenha tido algum meio virtual de fazer esse pedido, não apenas o presencial. Também devido ao Covid mesmo, que a gente não pôde ir aos locais. Acho que seja um bom motivo. Quem vai tirar essas dúvidas é a advogada Cristine Nascimento, que já está aqui prontinha, e eu acho que o pessoal mandou super bem nessa dinâmica. Agora, doutora, teve uma pessoa que respondeu ali, acho que ela já respondeu muito bem. Só consegue se aposentar quem trabalha de carteira assinada, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque pessoas que trabalham na zona rural se aposentam, tem pessoas que se aposentam por idade. Então, por esse motivo, eu acho que é falso. Embora não esteja bem informada sobre o assunto, mas eu creio que pode se aposentar sim. É que para se aposentar não precisa necessariamente trabalhar de carteira assinada, afinal a pessoa pode escolher pagar essa aposentadoria de forma facultativa. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Isso é verdade, o telespectador respondeu muito bem.
Em suma, a nossa maioria dos cidadãos brasileiros que são protegidos pela Previdência Social, eles são sim seletistas. Porém, nós temos a outra possibilidade de realização de contribuições, que são na qualidade de segurado facultativo ou ainda o individual. Então, contribuir com a Previdência Social sendo seletista não é a regra. Ele também pode contribuir sendo individual ou ainda como facultativo. Na facultativo nós temos como, por exemplo, a própria dona de casa. Então, outra questão abordada é que quanto maior for a contribuição, maior será o valor da aposentadoria. Explica um pouquinho para a gente também o porquê disso. Bem, hoje, a partir de 2019, com a reforma da Previdência Social, proporcionalmente, se o segurado ele mantiver as suas contribuições, normalmente o que nós chamamos de contribuição no teto, sim, se ele contribuir no teto, o valor da sua aposentadoria será proporcional à contribuição que ele realizou para a Previdência Social. Só que nós vamos manter como exemplo os trabalhadores seletistas. Os seletistas, como mês a mês, o valor do seu salário ele acaba tendo uma alteração. Um mês ele trabalhou jornada extraordinária, outro mês ele tem adicional noturno. Isso faz com que muitas vezes o valor da aposentadoria do segurado não seja proporcional àquilo que ele veio trabalhando ao longo de toda a sua vida laborativa. Mas se o segurado ele contribui sempre no teto da Previdência Social, então sim, essa resposta é verdadeira. Com relação à aposentadoria por idade, não é só porque a pessoa vai se aposentar, né, dessa forma, por causa da idade, que ela vai receber apenas um salário mínimo. Como é que é isso? Explica um pouquinho também. Correto. Utilizando ainda a dinâmica de se o trabalhador ele é seletista e tem a sua remuneração variável, pode ser que no momento que ele pedir a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria ela possa sim ser maior do que um salário mínimo. Não é necessário apenas que o trabalhador contribua ao longo de toda a sua vida laboral apenas na base de um salário mínimo ou apenas na faixa do teto da Previdência Social. Mas se mensalmente ele mantém as suas contribuições em torno de R$ 1.300, que hoje é o valor do salário mínimo, ou R$ 1.500, ou R$ 1.600, ou R$ 1.800, esses salários de contribuição vão ser utilizados para calcular a aposentadoria por idade dele ou dela. E como faz para solicitar a aposentadoria? Não precisa necessariamente ir até uma agência física do INSS, né? Tem outros meios também. Perfeito. Hoje ficou tudo muito mais fácil depois do meu INSS, mas é necessário que tenha alguns cuidados, né? Como, por exemplo, manter a senha, não alterar e-mail, número de celular também. Se porventura aconteceu de cadastrar o número de celular no meu INSS, depois tem que se dirigir pessoalmente a uma agência do INSS para poder fazer essa alteração. Principalmente porque hoje o meu INSS ele é totalmente interligado com o sistema gov.br, onde inclusive dados como o CAD único são também dali extraídos. Então o segurado ele pode se utilizar do meu INSS, que é um aplicativo, ele baixa no celular, ou ainda o Previfone, que é 135. As agências físicas elas ainda atendem, porém elas não estão mais fazendo a maioria dos atendimentos, como por exemplo os requerimentos das aposentadorias em geral. Doutora, quando a gente fala em aposentadoria, as pessoas costumam ter muitas dúvidas, né? E não é à toa também, porque não é um assunto tão fácil assim de ser entendido. Mas explica pra gente outros detalhes, assim, algumas dúvidas principais que você costuma ouvir muito, né, das pessoas assim no dia a dia. Quais são com relação à aposentadoria? A aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. Desde 2019, com a reforma da Previdência, gradativamente ela é uma aposentadoria que ela deixará de existir. Mas muita gente ainda fala, eu quero me aposentar por tempo de contribuição, ou ainda utilizando ainda o verbete antigo, que é a aposentadoria por tempo de serviço. Mas a aposentadoria por tempo de contribuição, é preciso lembrar para quem está nos assistindo, que deve ser levado em conta tanto todo o período contributivo anterior à reforma da Previdência, ou seja, até 12 de 11 de 2019, e se porventura o segurado ainda mantiver as suas contribuições para a Previdência Social, vai cair no que nós chamamos de regra de transição. Mas essa regra de transição que é justamente o que faz com quem vai fazer o seu pedido da sua aposentadoria tenha um pouco de cuidado, porque não basta apenas bater na porta da Previdência Social e pedir aposentadoria
por tempo de contribuição ou aposentadoria especial. É preciso verificar se todas as suas contribuições estão lá inseridas num documento chamado CNIS, e se estão, aí sim é possível fazer todo o requerimento tranquilo. Mas se porventura não estiver algum período contributivo constando nesse documento chamado CNIS, isso também poderá fazer com que ou a aposentadoria por tempo de contribuição seja negada ou indeferida, que é o termo técnico, ou ainda, muitas vezes, fazer com que o valor da aposentadoria venha a ser reduzido. Então, precisa realmente tomar cuidado, né? Exatamente. Agora, doutora, eu vou pedir para você responder algumas dúvidas do pessoal que mandou essas dúvidas, essas perguntas pelo nosso Instagram, @tvfeira. Bora lá? Bora lá. Bora ver o que essa galera falou. Uma pessoa colocou aqui, ó, como fica quando o segurado morre? Quando o segurado morre, isso pressupõe que ele já vinha contribuindo para a Previdência Social. Então, os seus dependentes, normalmente companheira, companheiro, esposo, tem que ir até o INSS, né? Ou, hoje, que é muito mais utilizado por meio do 135 ou através do Meu INSS, fazer o requerimento da pensão por morte. Mas lembrando que é preciso juntar principalmente a certidão de óbito atualizada. Outra pergunta é se há diferença no processo de aposentadoria de quem é MEI em relação a quem é CLT, né, que trabalha de carteira assinada. O processo acontece da mesma forma, tanto para quem é MEI como para quem é CLT. Porém, a forma de verificar se as contribuições foram vertidas para a Previdência Social, aí sim ocorre de forma diferenciada. Ou seja, quem é seletista, se porventura deixou de contribuir durante algum tempo, o período de carência vai acontecer durante 12 meses. Já para quem é MEI, o período de carência acaba sendo reduzido para 6 meses. Terceira pergunta, como calcular o tempo restante para se aposentar? Como é que funciona esse cálculo? Nossa, essa é a pergunta que é mais difícil. Na verdade, tem que ser observado se o segurado, ele de fato tem a qualidade de segurado, né, ainda está contribuindo para a Previdência Social, para que ele possa vir realizar contribuições. Contudo, o que é bem possível que o telespectador tenha questionado, se é possível fazer contribuições de forma antecipada para que ele possa vir a contribuir para a Previdência Social. Contribuições de forma antecipada não é possível. O que deve acontecer é o quê? A realização das contribuições mês a mês. O que pode acontecer agora é preciso observar, procurar um profissional para identificar se de fato é possível fazer a realização de contribuições atrasadas, mas ainda assim é preciso observar se assim é possível. O cálculo é algo que sempre gera dúvida, doutora? Muitas dúvidas, principalmente depois da reforma de 2019, que os percentuais e os índices de cálculo foram alterados. Bora lá para a última pergunta? A pessoa fala assim, ó, quando estamos encostados, né, recebemos um valor e quando a gente se aposenta, esse valor diminui. E aí ela quer saber o porquê. Eu sempre brinco muito com os meus alunos falando justamente sobre essa palavra, encostado, né, que na verdade as pessoas estão recebendo benefício. E o que acontece? Na verdade, quando as pessoas elas estão recebendo auxílio-doença, aí é necessário fazer essa diferenciação entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. Quando é o auxílio-doença comum, o percentual que é concedido de benefício é 91% das contribuições que o segurado estava vertendo para a Previdência. Mas se for auxílio-doença comum, acontece de ser 60%. Só que aí, certamente, o segurado vai perguntar, mas eu pedi a minha aposentadoria e o valor reduziu. O valor vai reduzir por quê? Principalmente quando se trata da aposentadoria por idade, o percentual a partir de 2019 passa a ser de 60% mais 1% por ano. Ou seja, hoje nós estamos no ano de 2023, onde a mulher ela precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela vai ter, a título de concessão de benefício, percentual de 60%. Mas, se ela quiser ainda esperar para obter a aposentadoria dela aos 65 anos, ou seja, esperar mais 3 anos para pedir aposentadoria, vai acrescer mais 1% a cada ano até ela pedir a aposentadoria e ela ser concedida. Prontinho, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Toma Direito. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta você vai ficar por dentro de como funciona a aposentadoria para quem é trabalhador rural ou dona de casa. Não sai daí, a gente volta já já. Te espero.
pode ir direto? Eu falo muito, foi mal. Eu vou emendando. E com aquela vontade de... Eu vou parar aqui, peraí, deixa eu mudar. Mas pra começar, você é aquela pessoa que deixa todo mundo com água na boca nas fotos, né? Celular de alguém tocou aí. Eu esqueci a pergunta. E agora voltando... meio que ofendeu. Acho que a cobrança, ela vem... Deixa eu pensar um pouquinho aqui, peraí. Belle Quintas, a internacional. Você viu aí um pouco dos bastidores alucinados do Trampos que vai ao ar na próxima segunda. Eu trouxe 4 fotógrafos massa. E só te digo uma coisa, tá imperdível. É segunda, às 11 da manhã, no 2.1. Fica ligado. No Memorial da Feira, a história e a cultura de Feira de Santana. Como começou o nordestino inicial a gomar, vamos dizer, uma roupa, uma camisa, um pano, com uma colher, uma brasa. O patrimônio artístico e arquitetônico da cidade e as pessoas que ajudaram a construir toda essa riqueza da Princesa do Sertão. Vem ver feira com a gente. Que preserva essa memória. Tem a possibilidade de preservar pelo menos parte dessa memória. Quer ficar por dentro das principais informações sobre o mercado de trabalho? Cola no Trampos da Feira. Com ele, você vai ficar atualizado e, de quebra, ainda vai poder pegar algumas dicas que vão te ajudar a conseguir aquela tão sonhada vaga. O programa é toda segunda-feira às 11 da manhã, com reprise toda quarta-feira. Cola com a gente! What time is it? Eu não tô entendendo a pergunta. Rapaz, você trabalha na roça e quer se aposentar, mas tem dúvidas sobre idade e como comprovar que é um trabalhador rural? Relaxa, porque o advogado José Henrique Martins vai passar mais informações sobre esse assunto pra gente. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Rosa. Doutor, explica pra gente, né, quem é que pode ser considerado um trabalhador rural, como é que funciona isso? Pronto, vamos lá, Rosa. O trabalhador rural é todo aquele trabalhador que exerce a sua atividade tipicamente rural. E dentre eles nós temos inclusive 3 categorias distintas. Nós temos o empregado rural, que é aquele que trabalha no âmbito rural e com carteira assinada. Esse não tem muita dificuldade realmente em comprovar. Nós temos o contribuinte individual rural, que é aquele proprietário de grandes fazendas e que precisam obrigatoriamente recolher. Mas a grande curiosidade das pessoas é realmente sobre o segurado especial. É uma categoria específica de trabalhador rural que ele faz o seu cultivo, o seu plantio em pequenas propriedades, sem contar com a ajuda de empregados fixos, certo? E também apenas com a mão de obra familiar. Esse que é o grande X da questão, porque ele não faz o recolhimento e ele precisa comprovar através de outros meios e, geralmente, acho que nossa grande população rural, ela é composta realmente do segurado especial. E quais são as regras, né, que essa pessoa deve seguir aí para conseguir essa aposentadoria, doutor? Vamos lá. Em relação ao segurado especial, ele está dispensado da contribuição. Por quê? Porque a lei garante a ele que você plante para a sua subsistência e apenas comercialize o excedente da profissão, certo? Da sua produção rural. E a nossa realidade aqui, principalmente aqui no Nordeste, o segurado especial ele planta para sobreviver e consegue muitas vezes com um pouco de excedente para comprar uma carne, comprar um óleo, comprar um produto de limpeza. Então ele não tem a comercialização. Logo, ele fica dispensado de fazer a efetiva contribuição, mas não de comprovar o seu labor, o seu trabalho. E aí nós temos na própria legislação uma série de documentos que servem para comprovar, para substituir a contribuição que é feita pelo segurado empregado, que é feito pelo doméstico, que é feito pelo contribuinte individual. Então ele precisa comprovar dentro dos mesmos requisitos
do segurado urbano, dos seus 15 anos mínimos de trabalho. Só que ao invés dele comprovar com efetivo pagamento, ele vai comprovar que durante 15 anos manteve a sua subsistência e da sua família através do seu trabalho. E ele tem uma vantagem em relação ao urbano, por conta até do desgaste profissional, né, do labor no campo, ele tem uma idade reduzida. No caso do homem, ele precisa de 60 anos de idade e não 65, e a mulher, 55 anos de idade e não os atuais 62 anos. Agora, como comprovar, né? Qual o documento que essa pessoa tem que levar? Eu vi que são vários, né? Vamos lá, não existe na lei uma documentação específica onde se diga somente esses documentos são úteis para comprovar a atividade rural. A lei traz um rol exemplificativo. O que é isso? Alguma sugestão de documento que podem ser utilizados. E aí nós temos principalmente os documentos que têm fé pública, ou seja, aqueles documentos feitos mediante cartório. Nós temos a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, nós temos a certidão eleitoral de domicílio, que comprova que aquele segurado ele é domiciliado na zona rural. Mas todo documento é válido, desde que seja contemporâneo. O que é isso? Se eu quero comprovar uma atividade rural no ano de 2010, é necessário que eu tenha um documento de 2010. Certo? Isso é um documento contemporâneo. O grande erro dos segurados especiais que querem comprovar mediante declaração. Por exemplo, chegam no cartório e falam, declare que eu moro há 10 anos. Essa declaração vai sair com a data atual. Esse documento ele não é bem visto pela Justiça e nem pelo INSS. Então é importante que o documento seja contemporâneo, possua a identificação daquele segurado com nome completo e CPF de preferência e também que conste a profissão. Lavrador, trabalhador rural, marisqueiro também é considerado trabalhador rural. Então é importante esses 3 requisitos. A data contemporânea ao período que se quer comprovar, a profissão e a identificação do trabalhador rural. Doutor, acontece que alguns documentos, né, muitas vezes, fica no nome do marido, né, principalmente quando a gente fala de zona rural ali, o documento fica no nome do marido. Então, como a mulher trabalhadora da zona rural, ela pode comprovar, né, com relação a esse documento? Como é que fica? Pronto. A própria legislação ela traz que o trabalho rural ele pode ser exercido em regime de economia familiar. Ou seja, os documentos dos familiares eles servem para comprovar. Claro que documento do marido é necessário qual documento para complementar uma certidão de casamento. E muitas vezes a mulher ou homens solteiros que ainda não casaram, mas que exercem atividade junto com os pais, desde que comprove que trabalha junto com os pais e que reside junto com os pais, ele pode ser utilizado também. E nós tínhamos, Rose, curiosamente, por costume cartorário, na certidão de casamento se ignorava a condição da mulher de trabalhadora. Então muitas vezes a mulher participava até mais do que o próprio homem ali no plantio, na colheita, no cultivo, e no momento da certidão de casamento se constava doméstica. Porque tinha-se aquele preconceito que apenas o homem era trabalhador e a mulher era um auxiliar. Sim. Só que a Justiça reconhece essa realidade, é uma realidade cultural, né, e consegue, através de testemunhas, demonstrar que a família sendo de natureza rural, essas provas podem ser aproveitadas tanto para o homem como para a mulher, para os filhos. Doutor, agora existe uma dúvida que é muito frequente, né? As pessoas sempre perguntam assim quando eu vou na zona rural, como é que fica a aposentadoria desse trabalhador rural depois da reforma da Previdência? Sempre perguntam se teve alguma mudança e aí o senhor responde isso pra gente. A reforma da Previdência ela trouxe mudança em diversos segmentos, inclusive ele teve uma tentativa de obrigar a contribuição efetiva do segurado especial. Porém, esse ponto não avançou, ainda bem, porque realmente o segurado especial, que ele trabalha em regime de plantio, muitas vezes ele não tem aquela contribuição todos os meses, apenas no momento de melhor colheita, e aí depende de questões sazonais, questões de chuva. Então essa parte, ainda bem que não avançou na reforma. Então, em relação à reforma da Previdência, permaneceu inalterado os critérios para o segurado especial. O que alterou, e aí não foi somente pela reforma, não foi por conta da reforma, foi a questão dos documentos exigidos, pela digitalização e a forma de se comprovar que é segurado especial. Mas os requisitos constitucionalmente na reforma não foram alterados. Doutor, agora sabe outra pessoa que tem dúvida sobre a aposentadoria?
Sim. A dona de casa. Bora ver? Vamos ver. Roda aí, então. Mulher, ser dona de casa não é tarefa fácil. A gente lava, passa, faz comida, cuida de filho, misericórdia. Aí me vem a dúvida. Como é que eu vou conseguir me aposentar sendo dona de casa? Ixi, e agora? Então, doutor, e aí, como é que a dona de casa pode fazer para se aposentar? Pronto, vamos lá, Rose. A Previdência, ela é contributiva, obrigatoriamente contributiva. Mas existe um princípio previdenciário que faz com que todo brasileiro que queira participar do sistema de proteção previdenciária, ele possa contribuir, mesmo sem exercer atividade laboral, e sim fazer parte da sua proteção, que é a categoria de segurado facultativo. Assegurado facultativo é aquele que assegura, inclusive, para a dona de casa, mediante contribuição, para que ela tenha assegurado os direitos referentes aos benefícios. E quais são esses benefícios que quem contribui, né, de forma facultativa pode ter? Exatamente. Não existe distinção em relação a quantitativo de benefício. Todos os benefícios, exceto os benefícios acidentários, que são aqueles benefícios que as pessoas, no decorrer da sua atividade laboral, se acidentam, a dona de casa teria direito como facultativo, certo? Então, a aposentadoria, teria direito à pensão, teria direito ao salário maternidade, o antigo auxílio-doença. Então, todos os benefícios elencados pela Previdência, a dona de casa, mediante a contribuição, também irá fazer jus. E quem não contribuiu, doutor, o que fazer? Quem não contribuiu? Pois é, Rose, a Previdência, ela é contributiva. Então, infelizmente, ela só vai realmente abarcar aquelas pessoas que contribuíram efetivamente para a Previdência e preencheram os requisitos dos benefícios. Porém, o INSS faz a gestão também dos benefícios assistenciais. Os benefícios assistenciais são conhecidos como LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, ou BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas lembrando que o benefício assistencial, ele só é devido para duas espécies, ou deficiente, pessoa portadora de deficiência, ou pessoa idosa. E essa pessoa idosa também não faz distinção entre homem ou mulher, é apenas a partir dos 65 anos. Porém, por se tratar de um benefício assistencial, onde a pessoa não contribuiu para ter direito, ela tem um limitador. Ele apenas é direcionado para pessoas deficientes ou idosas de baixa renda. Então, se essa pessoa chegou aos 65 anos, nunca contribuiu para a Previdência, e faz parte de um grupo familiar que tem uma renda elevada, ela não vai conseguir nunca ter um benefício assistencial. E daria para a pessoa contribuir a partir de hoje, por exemplo? Poderia sim, porém tem que aguardar os 15 anos. Nós temos a carência. O benefício da aposentadoria, que é o benefício mais importante da Previdência, ele depende de uma carência de 180 meses de contribuição feitos em forma retilínea. Eu não posso chegar hoje e contribuir os 180 meses. Eu teria que contribuir mês a mês durante 180 meses, que seriam os 15 anos. E aí a pessoa tem que ver a viabilidade. Realmente uma pessoa, às vezes, aos 65 anos, ingressar no sistema contributivo não seria viável. Não teria uma vantagem, né? Não seria uma vantagem bacana. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Prazer em receber aqui no Tô no Meu Direito. Minha querida, eu que agradeço e vou estar sempre à disposição. E eu quero te lembrar que você pode estar participando aqui do programa Tô no Meu Direito, viu? Para isso, basta mandar sua dúvida para o nosso Instagram, @tvfeira, que está aparecendo aqui na tela. Manda sua mensagem lá e a gente procura um especialista para tirar a sua dúvida, ok? O programa Tô no Meu Direito está ficando por aqui, mas na próxima semana a gente tem um encontro marcado e eu te espero. Tchau, tchau, beijão! A TV Feira agora está no ar na TV aberta. Vem ver Feira com a gente aqui no canal 2.1. Conteúdo original com a cara da cidade e ao alcance do seu controle remoto. Assista a programas como Trampos da Feira, Aqui Tem História, Tô no Meu Direito e Se Liga Feira. A TV Feira é um canal feito pela gente e pra gente. Vem se ver, vem ver a cidade. Vem ver a TV Feira aqui no canal 2.1.